Ora, bem-vindos à casa do Senhor. Welcome to the house of the Lord. Vamos pôr de pé, let us stand. Querido Pai, obrigado porque tu és o nosso pastor. Thank you, Father, because you are shepherd. We thank you that you take care of us. Agradecemos-te porque cuidas de nós. Thank you for your mercy and your goodness towards us. Obrigado pela tua misericórdia e a tua bondade para connosco. Thank you, Lord, that you promise I will never leave you nor forsake you. Obrigado, Senhor, porque tu prometes que nunca nos deixarás nem desampararás. And we ask this morning that you bless every person here. Pedimos esta manhã que abençoes cada pessoa aqui presente. And we commit every one of them in your hands, ask that you help them in their struggles. Eu entrego cada um deles nas tuas mãos e peço a tua bênção sobre cada um deles. Help them to trust in you. Ajuda-os a confiar em ti, For you promise I will never leave you nor forsake you. porque tu prometes que nunca os deixarás nem desampararás. We ask your blessing for the missionaries that we support. Pedimos a tua bênção sobre os missionários que suportamos. We pray that you provide for their needs and protect them from the attacks of the enemy. Oramos que providencies para as suas necessidades e os protejas dos ataques do maligno. And we pray, Lord, that you use them in their ministry and encourage them. E pedimos que os uses no ministério, que os encorajes. Help us today to indeed exalt your name in this place. Ajuda-nos hoje a exaltar o teu nome neste lugar. May your word come with power and speak to our hearts. Que a tua palavra venha cheia de poder e que fale aos nossos corações. In the name of Jesus we pray. Amen. Em nome de Jesus oramos. Amém. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of
that's why we're here, to worship Him, to be before Him. Amen. And vamos continuar com o nosso louvor com o Bom Pai. Histórias de como ao vem a ti nasceu, vindo agora o seu voz, escuridão dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só, tu és um bom Pai. Quem tu és, quem tu és, quem tu és, eu sou amado por ti. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Eu sei, muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas, só tu podes dar, sabes tudo o que eu preciso, antes de eu falar, tu és um bom Pai. Quem tu és, quem tu és, quem tu és, eu sou amado por ti. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. És perfeito em tudo que fazes, és perfeito em tudo que fazes, és perfeito em tudo que fazes para nós. És perfeito em tudo que fazes, és perfeito em tudo que fazes, és perfeito em tudo que fazes para nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar, acha inexplicável que eu não posso falar, me chamas para ir mais fundo, me chamas para ir além, me chamas para ir mais fundo em amor. Bom Pai, quem tu és, quem tu és, quem tu és, eu sou amado por ti. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, tu és um bom Pai. Quem tu és, quem tu és, quem tu és, eu sou amado por ti. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, tu és um bom Pai. Quem tu és, quem tu és, quem tu és, eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Amém. Não é verdade, o nosso Pai é tão bom sempre a fazer tudo para o nosso bom. Graças a Deus por isso. Amém. Amém. Bom dia. Vamos pedir ao irmão Leite que venha fazer a coleta, por favor, mas antes eu vou pedir a bênção para a coleta. Bom Deus do Pai, queremos agradecer esta coleta, Senhor, que vai ser feita, para que de facto esses fundos possam ser utilizados da melhor forma, para a tua obra, Senhor, e para que consigam resolver estes assuntos todos que temos sempre connosco. Portanto, fica connosco
Em nome do Filho Marco, te peço e agradeço. Amém. E nós vamos colocar de pé para louvar o Senhor com o hino, o grande amigo. Irmãos, sendo assim ainda de pé, vamos continuar a louvar o Senhor. Depois pedimos à Margarida para ler o Salmo 23, do 1 ao 6, mas para agora vamos continuar então. Jesus é quem salva. Pois
23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me-ei, faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Ora, irmãos, vamos então abrir nossa Bíblia para o Salmo 23. A mensagem de hoje é tirada mesmo do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Digam comigo. O Senhor é o meu pastor. O Salmo 23 é uma passagem da Bíblia mais conhecida e mais apreciada pela maioria dos cristãos e de pessoas que nem são cristãos. Muitos têm procurado o Salmo 23, e por acaso sou um deles. Tem uma mensagem de conforto, força e esperança. A maioria dos funerais recitam o Salmo 23. O autor do Salmo 23 foi escrito pelo rei David. Quando David era um jovem, ele tomava conta das ovelhas do seu pai. E a forma como tomava conta das ovelhas, ele começou a comparar que a relação que ele tinha com as ovelhas aqui na terra era a mesma relação que ele tinha com Deus, como o seu pastor. E então ele, mais tarde, escreveu este salmo usando as lições que ele tinha aprendido quando ele era pastor com as suas ovelhas. Então ele expressa esses pensamentos aqui neste Salmo 23. O Salmo 23 foi escrito 1000 anos antes de Jesus vir aqui à Terra. Isso significa que o Salmo 23 foi escrito há 3000 anos atrás. É muito tempo. Mas eu acho interessante que bilhões de pessoas hoje continuam a ler e meditar no Salmo 23. Deus inspirou o rei David a expressar uma mensagem maravilhosa que é realmente reconhecida como sendo vinda de Deus. Hoje iremos examinar 5 pensamentos acerca do Salmo 23 que o David expressa neste Salmo. E o primeiro pensamento que David expressa neste Salmo é que Deus, sendo o seu pastor, Ele é o provedor das nossas necessidades físicas e espirituais. Repare as palavras que ele escreveu aí, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Aqui está um homem que era o homem mais rico do mundo. No mundo não, de Israel. Não sei se havia mais pessoas mais ricas do que ele, mas ele era bem rico. Um homem famoso. Um homem poderoso. Um homem que vivia num palácio. Um homem que tinha servos e servas à sua volta. No entanto, para ele, a pessoa mais importante era quem? Era Deus. O Senhor é o meu pastor. Nada me provará. Nada me faltará. Quando David era pastor das ovelhas, tomava conta das ovelhas do seu pai, ele sempre supria as necessidades físicas das ovelhas. Ele levava-as para as pastagens verdes para saciar a sua fome, levava para as águas tranquilas para que eles pudessem saciar a sua sede. E quando chegava ao fim do dia, ele levava as ovelhas para o curral, para que elas estivessem bem seguras e protegidas das feras ferozes. Deus também provia das necessidades de David, e ele conhecia isso. Nada faltou ao rei David de comida, nada faltou para ele beber. E sempre Deus lhe dava um lugar para ele estar refugiado e sossegado.
dos seus inimigos que se levantavam contra eles. Mas além de Deus prever as necessidades físicas de David, ele reconhece que Deus provia as suas necessidades espirituais. Notem que no Salmo 23 ele escreveu o seguinte, no versículo 3: refrigera o quê? A minha alma. Aqui está um homem que pensava que Deus era quem refrigerava a sua alma. Infelizmente, a maioria das pessoas nos nossos dias só pensam nas coisas materiais. Eles não pensam na necessidade espiritual. Quantos há que oram para que Deus venha ajudá-los na sua vida espiritual? Poucos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas quando oram a Deus é quando precisam de alguma coisa material, está claro. Não espiritual. Se fazem trabalho, eles oram a Deus para que Deus possa auxiliá-los. Oram a Deus para que dê uma casa, um carro e uma boa sorte. Hoje acho que vão jogar em Portugal e Espanha, não é? Os portugueses não vão orar a Deus, mas vão ver o jogo. Isso vão ver. As coisas materiais estão sempre prontas. Os irmãos já repararam que os esportes aí de soccer, futebol, em português, o hockey, o basquetebol, o beisebol, os estádios estão completamente cheios. E o povo está ali todo contente, gritando. Se pedirem à igreja, eles não vão vir. A igreja não é importante. Mas ver um jogo é importante, está a ver? Isso é importante para eles. Parte material. É raro as pessoas virem à igreja pelas necessidades espirituais. Hoje em dia temos ministros que pregam a mensagem do Evangelho da prosperidade. Que é mais ou menos assim. Se tens fé em Jesus Cristo, Ele vai te ajudar em tudo. Vais ter um bom trabalho, vais ser rico. Não vais ficar doente. Mentira. Mas eu dizer, não vais ficar doente. Se tens problemas de casamento, Jesus resolve o problema. E dá uma lista das coisas que eles precisam, materialmente tudo. E as pessoas ouvem aquela mensagem e dizem, é isto que eu quero ouvir. Pois claro. Coisas materiais. Eles não falam da parte espiritual. Falam dos assuntos materiais da vida. E as pessoas são fechadas àquilo pensando que realmente isto é verdade. Houve um homem que foi ter com Jesus Cristo. Lemos isto em Lucas, vamos ouvir. Em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Este homem foi ter com Jesus Cristo. E reparem bem as palavras que ele pediu a Jesus. Lucas capítulo 12 e versículo 13. E disse um da multidão, Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Para naquele tempo, quando um pai morria, a maioria da herança ia para a pessoa que nasceu primeiro, o primogênito. E este irmão, vendo a herança que o seu irmão tinha recebido, devido ao pai morrer, ele pensou, mas por que ele vai ter aquela herança toda? Porque a maior parte da herança ia para o primogênito. Então ele pensou, bem, vou ter com Jesus Cristo para ele convencer o meu irmão a repartir parte da herança também para mim. Então ele foi ter com Jesus e perguntou, Mestre, por favor, fala com o meu irmão, a ver se ele realmente mostra-me mais carinho para mim, porque possa também eu ter mais da herança. Ele ficou um bocadinho, ou talvez muito, ficou desapontado com a resposta que Jesus lhe deu. Reparem bem a resposta de Jesus. Versículo 14. Mas ele lhe disse, homem, quem pôs a mim por juiz
ao repreendedor entre vós. Eu não digo este mundo para esses problemas materiais. Eu vim para uma coisa mais importante. Não é acerca das coisas materiais, é das coisas espirituais. Mas o homem não compreendeu bem o que Jesus estava a dizer. Então Jesus conta uma parábola. Repartem a parábola no versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre os si, dizendo: que farei? Não tenho onde para recolher os meus frutos? E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, ficarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajuda tesouros e não é rico para com Deus. Aqui está a resposta que Jesus deu àquele homem: tu és um louco, vim ter comigo a pedir para que o teu irmão reparte a sua herança. Só pensas nas coisas materiais e não pensas na parte espiritual. Eu, quando li esta passagem, nunca me esqueço de estar um dia a ler no jornal do Toronto Star a história de um português dos Açores que tinha preparado tudo para depois da reforma. Eu já tinha comprado uma casa nos Açores, uma casa grande, encheu a casa uma boa mobília, comprou um carro para usar lá nos Açores, em São Miguel, e vendeu tudo que tinha aqui. E então pediu a um táxi para levá-lo ao aeroporto para eles e a família irem para trás para os Açores e ficarem. Tinham tudo. Sabe o que aconteceu àquele homem? Aquele homem, antes de chegar ao aeroporto, teve um ataque de coração e morreu. Nem chegou ao aeroporto. Eu li esta história e vi logo as palavras de Jesus. O homem rico morreu. E tudo cá ficou. O homem não usou nada. Quando aquele trabalho que ele fez, que ele teve, preparar-se, ficou tudo cá. O dinheiro não satisfaz, meus irmãos, a nossa necessidade espiritual. Não vai nada disso. A única pessoa que pode satisfazer a nossa necessidade espiritual é Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Só Deus, não há ninguém, pode satisfazer a nossa alma. Esta é a razão, meus irmãos, que muitos ricos e pessoas famosas têm sucesso na vida material, mas são as pessoas mais infelizes ao cima da terra. Marilyn Monroe, uma atriz tão famosa, que era admirada pelas senhoras, milhões de senhoras que queriam ser como a Marilyn Monroe, e não sabiam que ela era uma mulher muito infeliz, deprimida, e morreu, cometeu um suicídio. Elvis Presley, um homem famoso, riquíssimo, eles não sabiam que aquele homem era infeliz. Vivia sozinho numa casa enorme. E morreu com drogas. Ainda hoje, o Elvis Presley, sem eu saber, está a ganhar milhões de dólares. Mas não vai ajudar ele. Em nada. Porque o dinheiro não paga a salvação de uma alma. Elon Musk, que fica admirado, está zangado com Donald Trump. Está a perder bilhões de dólares, está claro. E sabe aquele homem com aquele dinheiro todo, tão riquíssimo,
é infeliz. Eu dou graças, sou pobre, não me preocupado. Vou para a cama, está todo caído. Este homem nem consegue dormir a pensar nos bilhões de dólares que ele tem. Mas ele nunca pensa na salvação da alma. É triste. O homem não sabe que um dia vai morrer e terá contas a Deus. Ele não sabe isso. Infelizmente, a maioria das pessoas é assim, irmãos. Só pensam nas coisas materiais e não pensam na sua vida espiritual, que é a coisa mais importante da nossa vida. Jesus disse que para o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Davi escreveu: refrigera, Senhor, a minha alma. Ele era um homem riquíssimo. Mas para ele, a sua alma era a parte mais importante. Não era o dinheiro que ele tinha, nem os tesouros de ouro nem prata. Era a sua alma. Refrigera a minha alma. Os irmãos sabem que o Salmo 3 é uma profecia que Davi escreveu acerca de Jesus. Quem é o bom pastor, afinal? É Jesus. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida por quê? Para as suas ovelhas. E Davi foi guiado por Deus para escrever uma profecia para nós, para milhões e milhões de pessoas, que a parte mais importante da nossa vida não é a parte material, é a parte espiritual. Refrigera a minha alma. Será que você já orou desta maneira? Meu Deus, refrigera a minha alma. 2 vezes Davi arriscou a sua vida para salvar as suas ovelhas. Uma vez um leão atacou as ovelhas e ele arriscou a sua vida e matou o leão e salvou a ovelha. Se fosse a mim, eu fugia logo. E daí, deixa matar a ovelha. Mas Davi amava as ovelhas. E ele arriscou a sua vida. Noutra ocasião, um urso atacou as ovelhas. Ele foi atrás do urso, matou o urso e livrou a ovelha. O nosso bom pastor arriscou a sua vida, veio aqui à terra e morreu para nos salvar. Salvar as ovelhas perdidas. Que bom pastor. Refrigera a alma. O segundo pensamento que Davi aqui apresenta é que, sendo Deus o nosso bom pastor, é Ele quem guia a nossa vida. Reparem bem as palavras que Davi escreveu neste salmo. Quando ele diz refrigera a minha alma, quais as outras palavras que ele escreve? Guia-me nas lareiras da justiça, por amor do Senhor. Davi sabia perfeitamente que precisava ser guiado pelo bom pastor. Será que as pessoas dos nossos dias pensam assim? Que precisam ser guiados por Deus nas suas vidas? Como é que Davi foi guiado por Deus, irmãos? Foi guiado por Deus através das Sagradas Escrituras. Reparem bem o que lemos no Salmo 1. Vamos para lá. Salmo 1. E versículo 1 a 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes que o seu prazer, reparem, na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto de estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperar. Aqui está um homem que sabia. Para ser guiado por Deus, é preciso que ele lesse e meditasse nas Sagradas Escrituras e fosse obediente àquilo que Deus estava a dizer na palavra de Deus. Não é só ler, é ser obediente. E este homem meditava todos os dias nas Sagradas Escrituras. Será que você medita na Bíblia todos os dias e está pedindo a Deus que Deus guie-me e ensine a tua palavra para que eu possa ser obediente a ti? Davi era guiado por Deus através
a Sagrada Escritura. E Deus o abençoava, irmãos. Ele via que Deus o abençoava. Quando ele era obediente e seguia os passos de Deus. Mas quando as ovelhas nos serviam do caminho, o que é que o pastor faz, irmãos? David sabia que quando a sua ovelha se desviava, ele dizia lá ao cão, vai ter lá com aquela ovelha, e o cão a põe outra vez para o bom caminho. Ora, meus irmãos, quando um cristão se desvia de Deus, o que é que Deus faz? Deus permite o quê? Circunstâncias e disciplina na nossa vida. E às vezes dói. Até a pessoa compreender, eu ando desviado de Deus. Eu preciso voltar para Deus. Porque a pessoa não está ouvindo. Não está ouvindo. E é preciso que uma disciplina. Nós, como pais, temos filhos, sabemos disso. Eu não me esqueço, uma vez a minha filha fez uma coisa que não devia ter feito e eu, sendo pai, também à parte, dei uma palmadinha. E disse: não se faz isso, minha filha. Não é assim que se faz as coisas. Porque ela não ouvia. E então tinha que ser corrigida. E ela, naquele era me esperta. Deus me disse: ó pai, tu me amas e tu estás-me aqui a disciplinar desta maneira. E eu peguei nela e disse: vamos ler Provérbios capítulo 3. E eu li para ela Provérbios capítulo 3. Um pai que ama seus filhos, os corrige e os disciplina para o bem deles. Ela leu aqui e disse: pai, por acaso nunca tinha pensado nisso. Tu me amas desta maneira. E ela aceitou então a disciplina. Compreendeu, precisava ser disciplinado, porque o pai ama a filha e o filho. Deus ama a nós, irmãos. Ama as suas ovelhas. E quando uma ovelha que pertence a Ele começa-se a desviar e não ouve a voz de Deus, anda a ignorar a voz de Deus, até fica zangada quando alguém lhe diz: andas errado. E a pessoa fica zangada. Deus então tem que usar de outra maneira. E a outra maneira é a disciplina. E essa disciplina às vezes dói muito, irmãos. Dói muito. Olhar para Lot como Deus que o disciplinou. Do outro lado. Perdeu a sua esposa. Perdeu tudo o que tinha. Olhar para David quando ele cometeu aquele adultério. O profeta foi enviado por Deus para o repreender. E David reconheceu que o profeta tinha razão. Que ele andava mesmo cheio de remorsos. Era um peso enorme que tinha na sua cabeça. E quando o profeta disse: tu és a pessoa que pecaste contra Deus, mataste um homem inocente, roubaste minha esposa, meteste no adultério. Qual foi a reação de David? Ficou zangado? Não. O homem humildemente disse: tens razão, eu sou essa pessoa. Eu mereço a morte. Qual foi o espanto que Deus lhe disse a ele? Também tenho uma mensagem de Deus para ti. Estás perdoado. Estás perdoado. Mas Deus disse a ele: mas as consequências do teu pecado tu vais pagar. Eu não vou permitir que tu agora, sendo o rei da nação, não podes fazer o que tu queres. Tu fizeste isto às escondidas. Os teus filhos vão fazer às vistas. Tu mataste um homem inocente. Tu vais ser perseguido com a espada dos teus próprios filhos. E por muitos anos David sofreu as consequências do seu pecado. Deus lhe diz assim: não é assim que se faz, David. Não se pode se faz. O Salmo 32, meus irmãos, se for na Bíblia, é o homem sendo obrigado por perdoares a mim. Eu não mereço nada. O Salmo 51 é uma confissão de David, dizendo: eu mereço ser castigado. E eu graças a Deus pela tua misericórdia. Deus disciplinou a David.
Pedro negou Cristo quantas vezes? 3 vezes. Não é ele e não pertence a ele. Sabe que Pedro arrependeu-se e chorou amargamente. E quando, antes de morrer, morreu, sabe como? Crucificado na cruz, virado ao contrário. O pastor é bom, mas o pastor também disciplina. Essa ideia que tudo corre bem para os cristãos, quando têm fé em Cristo, é mentiras, irmãos. É completamente mentiras. Isto não é verdade. E as pessoas, na sua ignorância e cegueira, não veem o caminho de baixo por uma mensagem que não é de Deus. Não vem de Deus. Jesus disse, no mundo tens o quê? Aflições. Mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Deus guia os nossos passos, irmãos, porque nos ama. E David foi guiado por Deus através de ler a palavra de Deus e através da disciplina que ele levou. Mas reparem bem, irmãos, que sendo Deus o nosso pastor, ele é o nosso protetor. Vejam bem as palavras no versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. David sabia que ele protegia as suas ovelhas quando tomava conta delas. Arriscou a sua vida para salvar elas. Ele guiava-as para os pastos, para as águas. Ele guiava-as para o corral, para que estivessem seguras. E quando um animal feroz tentava matá-los, ele, imediatamente, arriscava a sua vida e os protegia. O nosso bom pastor visitou a nossa terra há 2000 anos atrás, irmãos. Tomou a nossa forma. Molhou a seu próprio. E, idade de 33 anos e meio, Jesus salvou as ovelhas perdidas ao dar a sua vida pelos pecados das suas ovelhas. Então ele disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Portanto, como David arriscou a sua vida para salvar as ovelhas do leão e do urso, também Jesus deu a sua vida para salvar as suas ovelhas do leão e do castigo eterno. Quem é o leão? É o diabo. É o que o apóstolo Pedro disse. 1 Pedro 5,8. Vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. E Jesus bem disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E Jesus foi tentado muitas vezes. Ora, meus irmãos, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É o que lemos em João 10, 27. O que significa que as minhas ovelhas ouvem a minha voz? E isso significa que as ovelhas de Cristo, quando ouvem a boa notícia, que Jesus é o seu bom pastor, e deu a sua vida na cruz por salvar os seus pecados, quando essa mensagem é levada a essas ovelhas, como elas são ovelhas de Cristo, elas ouvem e creem na mensagem. E aceitam Jesus como seu pastor e salvador. E daquele dia para diante, essas ovelhas compreendem que devem seguir quem? O bom pastor. Não é só citar no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. É seguir o bom pastor. Há pessoas que falam muito, mas poucas ações. Jesus disse, e são conhecidos pelo quê? Pelos seus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Se pertencem a mim ou não pertencem a mim. A ovelha que pertence a Jesus, segue a Jesus. Não é só falar, segue a Jesus. Com ações. Amai-vos uns aos outros como quê? Como eu os amei. A ovelha de Cristo compreende isso e é obediente. E obedece e ama as pessoas. Perdoai-vos uns aos outros como eu vos perdoei. A ovelha de Cristo compreende isso e perdoa a pessoa. As ovelhas de Jesus fazem bem às pessoas. Nunca devemos retribuir mal com mal.
mas devemos retribuir o mal com o bem. Fazer bem às pessoas. Isto é uma ovelha que pertence a Jesus. Uma ovelha de Jesus tem fé e crê e confia que o seu pastor vai tomar conta de nós. Os irmãos sabem que eu dou graças a Deus por isso. Eu, quando vou para a cama, durmo bem. Sabe porquê? Ponho tudo nas mãos de Deus. Não vale a pena eu estar preocupado. A preocupação não ajuda a ninguém. Pelo contrário, só causa problemas. Minha esposa às vezes, pois, já está sabendo. Fica a olhar comigo. Mas eu dou graças a Deus que realmente isso acontece. Eu durmo bem. E ponho tudo as mãos do Senhor. Tenho aprendido, irmão, que a coisa mais importante é confiar em Deus e pôr tudo as mãos de Deus. O nosso bom pastor toma conta de nós. Se Deus é por nós, quem será que é contra nós? O quarto pensamento que Davi escreveu no Salmo 23 é que, sendo Deus o nosso pastor, Ele está sempre vendo a nossa vida. Reparem bem o que lemos no versículo 5. Prepares uma mesa perante mim na presença de quem? Dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando Davi ia com as suas ovelhas, levava lá para os verdes pastos e para as águas tranquilas, as feras ferozes estavam de longe, vendo as ovelhas, mas viam lá o pastor. Deus está connosco, irmãos, olhando para nós, sempre, com os seus olhos fixos em cada um de nós. Sabe que o inimigo, o diabo, não pode tocar em nós se Deus não permitir? Sabem disso? E quando olho para a vida de Job, e o diabo, falando com Deus, pois, ele serve a ti porque é rico. Essa é a razão que ele serve a ti. Mas tira-lhe a riqueza a ver se ele serve a ti. E Deus disse assim, bem, tu pensas que ele só serve por causa de ser rico e ter filhos? Mas olha, eu permito, que lhe tires a riqueza e os filhos, mas não toques nele. Então um dia, Job perdeu tudo o que tinha. Ficou pobre. E perdeu os filhos. Noutra ocasião, Deus disse, estás a ver, Job, o meu servo que teme a mim e ora a mim e me ama. Tu pensavas que não sabias sobre a causa da riqueza, vê como ele continua a amar-me a mim e a servir-me a mim. E o diabo disse, pois, claro, ele tem saúde. Tira a saúde a ver se ele continua a adorar-te a ti. E então Deus disse, a tendência é por causa disso, que ele realmente não serve a mim. Mas olha, podes dar para uma doença, mas não me toques. Não me toques. E Job ficou completamente doente, irmãos. A esposa ficou tão revoltada, ainda continuas a adorar a Deus, e depois parei tudo que tens, agora estás da maneira como estás tão doente. E ele repreendeu a esposa e disse, oh mulher, não é assim que se fala. A gente só adoramos a Deus quando tudo corre bem e tem quando corre mal. E ele louvou a Deus. E Deus olhando no céu, vendo a sua ovelha. Vendo a sua ovelha. A confiar nele. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo 24 que Deus vê todos os dias as suas ovelhas. O anjo do Senhor acampa-se ao redor e os que o temem. E os livra. Bem-aventurado o varão que confia no Senhor. O diabo bem tenta nós, irmãos, mas Deus está bem tudo. Nós lemos na Bíblia que Deus nunca vai permitir que a gente seja tentado além das nossas forças. O bom pastor está dentro de tudo. Está dentro de tudo. E David sabia que Deus via tudo na vida dele.
Lembra-se quando Saúl andava atrás dele para o matar? E o exército cercou aquela caverna e Deus viu tudo. O que é que Saúl fez? Era um dia quente. Ele entrou na caverna e disse aos soldados: eu vou entrar naquela caverna. Ele não sabia que Davi estava lá com os soldados. Quando os soldados viram Saúl a dormir com um sono profundo e Deus vendo tudo, disseram a Davi: olha, aqui está o teu inimigo. Deus pôs na tua mão, mata-o já. E Davi disse: não, eu não toco nele. Deus vai tomar conta dele. Mas foi lá, cortou-lhe a orla do vestido dele. Quando o homem saiu da caverna, Davi gritou e disse: Saúl, meu pai, hoje podia ter matado, mas não te matei. Os meus soldados podiam te matar, mas eu não permiti. Tu andas atrás de mim porquê? Qual é o mal que eu fiz a ti, afinal? Olha para mim. Hoje podia ter mesmo matado. Mas eu disse: Deus toma conta dele. Não sou eu. E Saúl compreendeu naquele dia. Se a vida não mostrasse misericórdia, ele ia morrer naquele dia. Mas Davi sabia uma coisa: Deus vê tudo. E Deus tomou conta de Davi e não permitiu que aquele homem matasse Davi. Quantas vezes Davi estava na guerra, defender a sua nação, porque nações tinham levaram os seus exércitos para invadir a terra de Israel, para destruir Israel, e Davi tinha que ir à frente dos exércitos. Não é como hoje. Hoje o presidente fica lá no seu escritório e diz: olha, vão lá então. Naquele tempo o rei estava à frente da batalha. E quantas vezes ouviu certas virem mesmo perto dele, soldados com as suas espadas mesmo quase contra ele, e Deus nunca permitiu, irmãos, que Davi ficasse ferido. Deus estava vendo tudo do céu. E eu digo a vós, queridos irmãos, como está aqui escrito, está lá escrito: prepara uma mesa perante mim que diante dos meus inimigos. Os inimigos estão vendo, mas Deus está vendo tudo. E Deus nunca permite que você seja tocado se Deus não permitir. Está a poder de Deus. Então, tentando poder, Ele vê tudo e protege a nós. E depois o último pensamento que Davi aqui expressa, irmãos, é que o bom pastor dá esperança às suas ovelhas. Reparem bem o versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor longos, nos longos dias. Que está Davi dizendo como Deus é tão bom. Todos os dias está comigo. Todos os dias mostra misericórdia e bondade. E eu sei que vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Esta esperança que Davi apresenta. Nós, como cristãos, vamos estar eternamente com o nosso pastor na sua casa. Será que o nosso rico, o homem mais rico do mundo, tem esta esperança, irmãos? Será que ele compreende que a riqueza que ele tem não pode dar esta esperança? De maneira nenhuma. Ele anda tão preocupado com as riquezas que não vê que a parte mais importante que ele precisa ter não é ter aquele dinheiro todo, é a sua salva, é ter a sua alma salva. Com as suas palavras que Jesus disse àquele homem que na última hora arrependeu-se, estava mesmo ao lado de Cristo, Cristo estava numa cruz, estava um ladrão e outro ladrão. Dizem que é o bom ladrão e o mau ladrão, e nunca vi um ladrão bom. Nunca viu um ladrão bom. Mas enfim, são coisas que o pastor diz. Eles pensavam que ele era mau ladrão porque ele estava amaldiçoando Cristo. Realmente era mau, estava fazendo. Mas o outro também não era bom. Ele mesmo disse: ó homem, até na morte não temos a Deus.
Então tu não sabes que nós estamos aqui porque realmente a gente somos criminosos. Toda a nossa vida a gente tem feito coisas más. Ele é inocente, está completamente inocente. Ele não fez nada. E aquele homem creu. Eu acho que é muito interessante. Os religiosos a rir-se de Cristo. E este homem, pecador, creu em Cristo. E disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu que Jesus era rei e que ia reinar e que ele queria estar no reino dele. E vai Jesus de palavras tão maravilhosas. Na verdade, digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aqui está as palavras de Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E Jesus disse a ele este homem: hoje mesmo estarás comigo na minha casa, no paraíso. É as palavras que Jesus tem para nós. Não temas, vai estar comigo para sempre. Temos a esperança. Nós sabemos que os nossos pecados são perdoados porque Jesus prometeu: quem crê em mim tem a vida eterna. Nós sabemos que a morte não tem poder sobre nós porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim nunca morrerá. Nós sabemos, irmãos, que Jesus está do outro lado à nossa espera. Este é o Salmo 23. Um salmo maravilhoso. Vou terminar com as palavras que eu li. Uma história que é verdadeira. Um autor recitou o Salmo 23 num palco, num teatro. E quando acabou de recitar este Salmo 23, as pessoas estavam ali, levantavam-se e aplaudiram com alegria. Sim, senhora, assim que se fala. Um homem idoso que estava lá naquele teatro foi ter com o diretor do teatro perguntar se ele podia recitar o Salmo 23. E ele disse: podes. Então ele foi lá à frente e recitou o Salmo 23 com emoção, a tremer, quando estava recitando o Salmo 23. Quando ele acabou de ler o Salmo, ninguém aplaudiu o homem. Sabem porquê? Toda a gente sabia que aquele homem conhecia o bom pastor. Uma relação íntima com o pastor. Era uma ovelha do pastor. E então recitou o Salmo com fé. Irmãos, será que realmente nós podemos dizer no fundo do nosso coração: o Senhor é o meu pastor? É a coisa mais importante. Que Deus vos abençoe. Oh,
obrigado pela oportunidade, mais uma vez, que temos estado aqui na sua casa, junto com os meus irmãos, as minhas irmãs, para adorar o teu nome. Senhor, obrigado porque o Senhor estabeleceu essa igreja aqui em Toronto. Senhor, dizemos que é o Senhor que sustenta, o Senhor que ensina. Meu Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa mensagem do pastor João. O Senhor cuida de cada uma das nossas necessidades, meu Deus. Pedimos que o Senhor nos leve para casa, Senhor, com bem, tenhamos uma boa semana na sua presença. E que a tua misericórdia, Senhor, e a tua graça seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.